Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para iniciar nossa primeira live aqui na nossa escola, no nosso Instagram. Como eu disse, né? Ao longo da semana a gente vai ter bastante novidade aqui no Instagram. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos à nossa primeira live, que vai ser um momento incrível, assim, vocês vão ficar apaixonados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre meditação, a gente vai também iniciar a prática, e aí todo mundo vai poder conhecer um pouco, tirar dúvidas. Então, sejam bem-vindos. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Saulo. Saulo já tá aqui. Eu vou chamar ele aqui, mas antes disso, deixa eu só fixar aqui sobre o que vai ser a live. Então, só um minutinho, pessoal. Vai entrando aí. Técnicas. Vou fixar aqui. Técnicas de meditação. E aí, a gente vai conversar sobre... Fixar aqui. Fixar. Pronto. Tá fixo aí, né, gente? Muito bem. Saulo, tudo pronto? Posso te chamar pra gente ir conversando enquanto o pessoal vai entrando? Vou te chamar aqui. Vou esperar ele dar o ok aqui. Gente, deixa eu lembrar onde que convida as pessoas. Tá. Saulo, você precisa me enviar o convite para mim poder te inserir aqui. Me envia o convite para participar aqui da live. Boa noite. Boa noite, girassóis. Saulo, preciso que você me envie o convite. Isso, tá enviando. Ver solicitação, entrar. E aí, pessoal, ansiosos para essa prática? Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui. Enquanto ele vai entrando aqui, hoje a gente vai fazer uma prática, a gente vai tirar Oi, dúvidas, a gente vai conversar sobre meditação, Amanda. que é um foco que a gente tem aqui na escola Oi, também. Aí, boa noite! boa noite. Tá Gente, como tudo ele tá certo aí? lindo! Tudo ok. Você também, tô com saudades. Também. E tá tudo Boa noite, bem? pessoal. Boa noite quem tá aí. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Abrap, Amanda, Stephanie, obrigado por tudo. Eu esqueço, Bom, Amanda, desculpa que eu esqueço do fuso horário aqui, que vai dar 8 horas, aí já é meia-noite, aqui são meia-noite em ponto. te fazendo dormir tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, hoje, gente, Saulo, então, entrei para a equipe de marketing da Abrap recentemente. A gente está cheio de novidades aí. É uma área que eu gosto muito, né? Que é uma área que a gente fala sobre terapia, sobre meditação, sobre leitura de tarô. N coisas. E aqui a escola, ela oferece cursos para que as pessoas possam se profissionalizar. Por exemplo, você já pratica meditação, aí se você quiser se especializar em alguma área específica para poder complementar isso, você pode estar entrando em contato e também fazendo curso com a gente e se tornando um profissional dessa área. E aí, pensando nisso, eu falei, por que não fazer uma live com o Saulo para a gente conversar sobre meditação, para as pessoas conhecerem e também experimentar, porque assim, eu sou uma pessoa que sempre julguei muito. Você sabe, né? Sempre julguei Uhum. muito, falava que isso não funcionava, eu sou muito ansiosa e muito agitada. Quando eu experimentei a técnica de respiração com você uma vez e também fui experimentar yoga e outras coisas, eu vi que realmente funciona, a gente desacelera e é maravilhoso. Então, eu queria que você contasse pra gente como que você iniciou com a meditação, quais os benefícios, e aí a gente vai conversando. E quem quiser também fazer algumas perguntas, é, pode mandar aqui, que eu vou fazer para o Saulo, a gente responde, e no final a gente vai fazer uma prática juntos, né? Sim. Então, é um prazer para mim falar de meditação, é o que eu mais gosto de falar, porque
Eu vejo resultados práticos na minha vida e por isso eu gosto de mostrar para as pessoas que funciona. Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando aí para você? Não sei Tá se tem ótimo. algum tempo. Eu costumo dizer que a minha dor existencial me fez buscar respostas, né? Então, cada pessoa tem um porquê. É importante dizer isso porque não existem técnicas e técnicas de meditação, mas eu incentivo as pessoas a criarem o seu próprio método de, de pausar, de respirar, porque cada realidade é uma realidade, cada história é uma história, né? Então, a minha história foi isso. Eu fui conduzido por uma necessidade de me conhecer, de entender sobre mim, sobre dores que eu tinha, sobre sonhos que eu tinha. E a vida foi me levando. Eu passei por vários lugares buscando resposta, mas eu sentia que nenhuma resposta era suficiente. Foi quando eu, já adolescente, ainda adolescente, eu me deparei com uma escola de meditação e meu coração acelerou. Quer dizer, ali era um lugar em que eu podia encontrar respostas, mas eu descobri que as respostas estavam dentro de mim. E aí está o segredo da meditação. É essa oportunidade que eu me dou, a oportunidade que nós nos damos, de olhar para dentro com um olhar positivo, com um olhar de afeto, com um olhar de respeito. E ali dentro eu vou encontrar as respostas que a vida me. As perguntas que a vida me faz, as respostas eu tenho para dar. A partir Sim. dessa oportunidade que eu me dou de estar comigo, né? Apenas comigo, e não com as pessoas aqui fora, não com a internet, não com as informações. É importante porque nós somos seres sociais, mas é fundamental que eu esteja comigo, é fundamental que eu esteja bem com a minha companhia, porque eu sou a minha companhia para o resto da vida. Né? As Sim. pessoas passam por nossas vidas, mas eu serei sempre a minha companhia. Então eu preciso aproveitar essa oportunidade de ser a melhor companhia para mim mesmo. Então a meditação ela traz essa oportunidade, né? Sim. Então eu comecei assim como uma busca mesmo. Sim. Maravilhoso. E o interessante é que, pelo que você está falando, além da gente praticar a meditação para poder se conhecer, a gente tem um autoconhecimento, né? Porque a gente está olhando para dentro da gente através do silêncio. Exatamente. E É aí que muito é bonito. complicado. É muito bonito porque é o encontro mais importante da vida, né? É o encontro mais importante, é o encontro que eu proporciono a mim mesmo, comigo mesmo, para me conhecer. Tem tanta coisa incrível na minha vida, dentro de mim, tem tantos sonhos, tem tantas oportunidades em que eu possa colocar para fora, em que eu posso desfrutar de mim mesmo, que é desperdiçar tempo tomando conta do que está aqui fora, né? Sendo que eu tenho tantos tesouros dentro de mim. E a meditação é diferente, já dando aqui uma diferenciação de, por exemplo, parar para pensar, que às vezes a gente fala assim, eu vou parar para pensar, eu estou meditando. Depende. Se você parar para pensar com uma mente limitada, com uma mente de preocupação, com uma mente que vai colocar poréns, você não está meditando. Sim, Você está só reproduzindo pensamentos que vão te trazer mais pensamentos negativos, mais preocupação. Entende? A meditação ela é um estado elevado de pensamento. Eu me coloco num lugar mais positivo, em que eu penso a minha vida num outro olhar. É como se eu me colocasse numa posição de cima e vendo a situação com um olhar mais positivo, né? sim. Preenchido de valor. A Raquel tá comentando aqui, ó, que bacana. Essa prática fez toda a diferença no meu processo de cura. No meu processo de cura, exatamente. Ela repetiu aqui. E mandar um beijo para ela, porque ela é uma terapeuta incrível. Eu fiz com ela constelação familiar, indicação sua, e foi assim, maravilhoso. E realmente é um processo de cura, né? Mas isso leva tempo, né? Raquel é um xodó, Raquel é uma amiga muito querida que me abriu muitas portas e internas, me ajudou muito também com esse processo de autoconhecimento. E a palavra meditar, ela tem raiz na palavra cura, né? Então é uma autocura. Como é um processo que só eu posso fazer, ou seja, a gente tem um hábito de falar assim, reza para mim, reza para fulano,
ora para Beltrano. A gente ora, a gente reza, ou seja, a gente envia bons pensamentos, a gente pede a Deus que cuide daquela pessoa, mas a meditação é um processo individual, é só eu que posso fazer por mim. Eu não posso meditar para você. Eu não posso meditar para a Raquel, para a Stephanie. Cada um de nós vai ter que criar esse hábito, vai ter que criar essa rotina. E quando você fala leva tempo no sentido de que vai se tornar um hábito. É para a vida toda. É como tomar banho. Não dá para tomar banho hoje e dizer que eu só tomo banho daqui 30 anos. Não, você vai ter que tomar banho todos os dias, você vai ter que ter hábitos, alguns hábitos de higiene todos os dias. E a meditação tem um ditado espiritual que fala que meditar é como dar banho na alma. A gente lava o corpo todos os dias. E meditar é como se eu estivesse lavando a alma todos os dias. Então é preciso que se faça esse movimento todos os dias para que eu consiga ver resultado. Mas aí a gente vai entender aqui que não precisa ser aquela coisa pesada, aquela coisa um sacrifício, sabe? Tem que ser uma coisa leve, uma coisa que dê para todo mundo se sentir feliz. É isso que eu queria te perguntar. Todo mundo acha que quando fala assim, ah, vamos meditar. Eu mesmo tinha essa ideia na cabeça, que a gente tinha que colocar, fazer montar uma sala, ou ir para um lugar e sentar e colocar uma posição. E realmente, às vezes a gente nem precisa disso tudo, ou precisa disso tudo. Ou às vezes cada um tem seu ritual, cada um faz o seu jeito, ou cada prática tem uma técnica de que até isso a gente tem que fazer. Dá para entender mais ou menos o que eu quero perguntar? Sim, e é uma boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas ligam meditação à religião, né? E está ligada, sim, é porque a meditação é uma prática milenar que vem do Oriente, de povos muito antigos, né? E religião tem a raiz na palavra religar, é uma conexão. E a palavra yoga significa lembrança, significa conexão. Então, quando eu estou tendo yoga, quando eu me lembro de você, eu estou tendo yoga com você, eu estou tendo uma conexão, ou seja, o pensamento é uma energia e eu estou direcionando aquela energia para você, então há uma conexão entre nós. Por isso que é importante a gente saber sobre o que a gente está pensando, para onde a gente está levando a nossa atenção, porque aquilo cria vínculo, né? Aquilo cria conexão. Então, só que existem N técnicas de meditar, existem N religiões e espiritualistas que praticam as suas crenças, que traz nelas, eu costumo dizer, Jesus Cristo meditava, né? Buda meditava, vários religiosos meditam, monges vão para lugares mais isolados para poder entrar em silêncio. Então, assim, existem várias técnicas. Só que a base da meditação, ela não está necessariamente ligada a uma religião e a todo esse aparato que você disse, uma sala branca, incenso, posição de lótus, que é aquela famosa posição, né, com as pernas sentado no chão, com as mãos assim, que é uma simbologia muito importante, a flor de lótus, que significa pureza. Não precisa de nada disso. A base da meditação é respiração, é uma consciência, é um foco, é uma mente focada, uma mente concentrada no estado de presença, Sim. né? Então a base, opa, caiu aí, Olha, ó, tá vendo? Eu tô tão concentrada aqui que o tô celular concentrado, foi. tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo ok. É. Então, voltando, a meditação é um estado que eu me coloco num estado de presença no agora, né? Por isso que a mente fica focada, fica tranquila nesse momento presente. E não fica no passado, no futuro, como a mente da gente costuma ficar. Ah, eu estou ali no passado, eu estou julgando aqui, eu estou preocupado ali, eu estou pensando num projeto no futuro. E esse movimento que eu faço interno de respirar, simplesmente respirar e observar o movimento que eu estou fazendo, já me coloca no estado meditativo. Então Ah, entendi. não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar em A ou B, não precisa ter nenhuma sala especial, incensos, velas, posições difíceis de fazer, não precisa nada disso. Precisa apenas querer fazer e se dar Exatamente. esse tempo.
A pergunta da Raquel. O horário pode fazer diferença nessa conexão com o corpo? Tem algum horário indicado também? Faz diferença, mas não pode ser empecilho para a pessoa não meditar. Por exemplo, algumas religiões meditam de madrugada, 15 para as 4 horas da manhã. Eu já fiz essa prática algumas vezes. É incrível, porque a energia do mundo está fresca, as pessoas estão dormindo, a maioria das pessoas ali, pelo menos da sua cidade, estão dormindo, não tem movimento, a energia está tranquila, a natureza ainda está adormecendo, tá amanhecendo, a energia é fresca e é muito legal. Quem conseguir fazer nessa horinha, nessa primeira hora da manhã, é muito bom. É o primeiro horário. À noite, antes de se deitar, é importante ter esse movimento de parar um pouco, respirar, desligar de tudo antes de dormir, não mexer mais em celular, não mexer mais em livro, apagar as luzes e fazer uma respiração consciente, como a gente vai fazer aqui hoje, para você preparar para um sono de qualidade. Hoje, um dos maiores problemas e uma das maiores causas de doença nas pessoas, estresse, etc., é a má qualidade do sono, porque a gente está sendo bombardeado de um monte de coisa, além das preocupações do dia que nos tiram o sono, internet, televisão no quarto, ou mesmo uma leitura que vai te despertar, tira a qualidade do sono da gente. Né? Então, assim, essa meditação final para você dormir é importante, né? Mesmo que curta. E uma dica que eu dou é, durante o dia, se você puder colocar naqueles horários de maior pico, por exemplo, os horários de trabalho que você sente que vai disparar um gatilho de estresse, coloca um lembrete no celular, tipo um alarmezinho. Não precisa nada demais. É um alarmezinho que só você sabe o que é, só um apito para você se lembrar. Eu preciso parar e respirar. É só isso. E você respira por 1 minuto ou dá 3 respirações conscientes e aí você só vai avaliar a qualidade do pensamento que está na mente. Só isso. Aí você retoma o seu trabalho. Então, esse controle de qualidade de pensamento ao longo do dia também ajuda, principalmente para aquelas pessoas que não gostam, não conseguem, por alguma razão, ficar sentadas meditando durante algum tempo. Seja por ansiedade, seja por falta de tempo, e acontece, né? Eu digo de mim, eu falo por mim, eu não fico horas sentado meditando porque eu não criei esse hábito, mas eu criei outros hábitos que me colocam num estado de meditação ao longo do dia. Porque Uhum. isso me protege de mim mesmo, dos meus pensamentos. Sim, interessante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agitada. Você me conhece, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo meditar sozinha. Uhum, Mas hoje em dia tem nessa questão da meditação guiada. Hoje em dia eu faço uma terapia, que é uma terapia mais energética. E ela vem uhum, dessa linha também um pouco meditativa, de estar uhum. em estado de silêncio. E agora eu tô vivendo um pouco disso, né? Porque agora eu tô morando fora e eu fico mais tempo sozinha. Então, automaticamente eu fico mais tempo comigo mesma. Então, às vezes eu saio para pegar um sol, aí eu sento, aí eu fico ali sozinha olhando, aí minha mente tá literalmente vazia. Então é um estado de meditação também, só que inconsciente ou não? Quando Ó, literalmente fica um vazio e você só tá ali, só naquele momento ali apreciando os mínimos detalhes. Não sei se é é, considerado. é importante dizer algumas coisas. Assim. É importante dizer que a meditação ela não substitui terapia. E Sim. nenhum tratamento, por exemplo, porventura psicológico, terapêutico ou psiquiátrico, não pode. Tá? A meditação é para a psicologia, a meditação é um complemento, tá? Muitos Uhum. psicólogos realmente indicam, porque ela auxilia as pessoas em várias questões, né? Não só existenciais, mas físicas e mentais, mas não pode ser um substituto da terapia. Se a pessoa tiver necessidade de um tratamento psiquiátrico com medicação, a meditação não substitui, isso é importante dizer, são complementares, como você disse. Você faz a sua terapia, complementa com a meditação, ou seja, são parceiras incríveis, né? A questão que você diz sobre contemplação, às vezes você se coloca num estado de contemplação, apenas observação. Você, como você disse, você senta num parque,
está observando o sol, está observando os pássaros. Isso é um estado, você se coloca no estado de meditação, que você está se colocando no estado de presença. A sua mente e o seu corpo estão ali, naquele mesmo local, durante aqueles minutos, durante aquele tempo. Isso traz relaxamento, porque a mente fica realmente concentrada no que precisa ficar. Mas essa sensação de vazio é interessante falar, porque a sensação de vazio, na verdade, é uma sensação de preenchimento. Você está naquele momento preenchida de si mesma. Você está no estado de plenitude, que a gente fala. No estado de presença, você está plena de si. Ou seja, nada do que vem na mente é importante naquele momento. O que importa naquele momento é você ali, com aquele ambiente, com aquelas coisas, com a atmosfera que está ao seu redor. Então, dá a impressão que a mente esvaziou. Mas a mente não esvazia, porque a gente nunca vai conseguir parar de pensar. A mente da gente tem vida própria, ela vem e vai o tempo todo. O que você fez foi se colocar, se oportunizar um momento de meditação, relaxamento e plenitude. Então, sua mente está tranquila por isso, porque basta você mesma. Ali naquele momento, basta você e aquele ambiente. Sim. É um desacelerador, né? Digamos assim. A gente Exato. desacelera quando a gente está meditando. Aí é um momento que a gente tem total controle sobre as nossas emoções. É basicamente isso, né? Então, eu estou meditando, eu estou em um estado onde eu consigo olhar de fora. Você já teve essa sensação meditando? Você, Já, como se você estivesse de fora, olhando aquilo ali como um todo e se avaliando, avaliando tudo? É já possível. e é possível e é uma técnica poderosa que nós aprendemos na meditação que eu pratico, que é o Raja Yoga, que a Uhum. gente chama de observador desapegado. É justamente essa sensação que você está dizendo. É quando eu me permito olhar a mim mesmo e as situações de cima. Exatamente esse Sim. movimento. Eu olho de cima, porém eu olho com o sentimento de desapego. O que que é isso? Eu não faço julgamento. Por exemplo, a nossa mente, quando eu digo que a mente ela pensa, ela tem vida própria, por quê? A gente pensa tudo. A gente já teve, todos nós temos pensamentos bonitos e pensamentos horríveis. O observador desapegado, ele analisa aquele pensamento sem julgamento moral. Ele apenas observa e diz, olha, eu estou pensando isso, ok, deixa passar. Isso é uma técnica poderosa, o que você está dizendo, isso é viável, isso é possível e é poderoso, porque isso te coloca num estado de uma mente tão calma, cristalina e poderosa que você tem a capacidade de decidir a melhor decisão a partir disso, que a sua mente está concentrada no que importa. Então, a gente briga muito com os nossos pensamentos, a gente briga muito com os nossos sentimentos, e é possível você criar esse movimento de não brigar e não fazer juízo de valor sobre isso. Tem uma. Vou ler um comentário, mas depois eu vou te fazer uma pergunta que eu acho interessante aqui a gente discutir sobre também. É, a Helena, tá certo? Se eu estiver falando errado, me corrige. Ela comentou aqui que ela está fazendo a formação em Mindfulness. Será que eu falei certo? Você Mindfulness. conhece? Ah, nossa, eu falei Mindfulness. igualzinho, falei igualzinho. Ah, mas isso é questão de pronúncia, não importa. É atenção plena. Que bom. Então, a romantização da meditação. Às vezes, as pessoas começam a meditar e elas acham que elas têm que estar em um estado de calmaria 24 horas por dia. E nós sabemos que nós somos seres humanos e mesmo praticando terapia, meditação ou qualquer outra coisa nesse sentido, yoga, enfim, a gente vai ter momentos de que a gente vai estar exaltado, que a gente vai estar com raiva, que a gente vai estar. E tá tudo bem, né? Não se cobrar por isso. Porque eu vejo que durante a pandemia, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, é um assunto que cresceu muito, foi sobre a meditação e entre outras coisas. E as pessoas têm romantizado muito da paz espiritual para sempre. E não é assim, não é? É perfeita essa colocação. A mindfulness, que é a atenção plena, é uma técnica de que você pratica. A gente vai fazer um pouquinho dela aqui hoje. Está muito associada à meditação,
Mas é uma técnica muito prática, eu gosto muito dela porque ela te coloca no estado de presença, tá? E nisso você pode aplicar atenção plena no trabalho, ao se alimentar, né? Que é o mindful eating. Então, assim, tem várias formas de você praticar, que a base é a mesma, a base é a respiração, né? E aí você entrou num assunto importante, que é a positividade tóxica, que, Isso. enfim, a gente está vivendo numa sociedade complexa, a gente sabe que existem várias coisas acontecendo, existem questões positivas e negativas em vários lugares. A espiritualidade não foge à regra, porque, como você disse, nós somos seres materializados, nós estamos aqui na Terra, independente das nossas crenças sobre se existe espírito ou não, se existe Deus ou não, se tem reencarnação ou não, não importa. Importa que nós estamos experimentando as delícias e as dores de ser humano, né? E todos nós temos as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas sombras e luzes. E eu te digo uma coisa, eu só comecei a ser feliz quando eu comecei a me amar na minha sombra, nos meus defeitos, nos meus problemas. Enquanto eu lutava para limpar as minhas mazelas, os meus defeitos, o meu lado horrível, eu sofria porque eu, entre aspas, lutava para limpar e pecava de novo, lutava para limpar e pecava de novo. E ter raiva era uma coisa assim inadmissível, sabe? Para uma pessoa que queria ser tão evoluída. Uhum. E aí, quando eu me abracei na minha totalidade, eu costumo dizer isso. Vamos falar de amor próprio? Vamos. Você se ama do mesmo jeito quando você tem um dia ótimo, que você pensou coisas boas, que você fez o bem para o outro. Você se ama do mesmo jeito, igualzinho, 100%, no dia que você fez merda, no dia que você brigou, no dia que você xingou, no dia que você quis matar alguém, no dia que você teve o pior dos sentimentos. Se você se amou diferente, você não se ama. Você não conheceu o amor próprio. Você só vai conhecer o amor próprio quando você se acolher nas suas limitações e no seu ilimitado. Ou seja, nos seus dois lados ou nas suas várias facetas. Né? Então, muito cuidado com essa romantização, porque igual eu falei no início. Existem técnicas e técnicas de meditação, vão te vender vários passos para ser feliz, etc, etc. Mas tudo isso você precisa acolher dentro da sua realidade. Quem tem o privilégio de ter comida na mesa, de ter uma casa confortável, de ter uma casa na praia para poder meditar perto do mar, etc, etc, maravilha, aproveite a oportunidade. Mas tem pessoas que estão buscando meditar, estão buscando paz interior, morando num lugar em que está tendo bomba, está tendo guerra, né? Tem pessoas que estão lutando para colocar comida na mesa. Então, como trazer essa paz interior para pessoas que talvez não tenham nem o que comer? Então, a gente precisa trazer a espiritualidade, trazer essa tão sonhada paz interior para a realidade concreta das pessoas, né? E quem tem o privilégio, quem tem os privilégios e as oportunidades, tem o dever, e o dever humano, o dever espiritual de levar a essas pessoas que não têm ainda a chance de olhar para a vida e dizer, olha, é possível ser feliz, é possível olhar para mim de uma outra maneira, né? Então, realmente, esse ponto é importante a gente dizer, porque senão a gente idealiza muito, como você disse, primeiro que você tem ranço, primeiro que muita gente tem ranço de quem é espiritualizado, de quem é muito zen, de quem o tempo todo está muito bonzinho. Eu costumo dizer, desconfie se a pessoa é o tempo todo bonzinha. Desconfie daquela. Eu tenho uma conhecida que ela diz assim: eu não tenho apego a nada. Eu sou muito tranquila e eu não garro com nada. Mentira! Ela é ser humano, ela é ser humano, ela está presa na matéria. No mínimo, ela tem medo de deixar o corpo, no mínimo, ela tem medo de morrer, ela tem medo de perder alguém que ela ama, de perder o emprego dela, o conforto dela. Então, não existe isso. A gente precisa acolher a nossa humanidade. A partir disso, a gente consegue avançar para um sonho de ter uma paz, de vivenciar a felicidade aqui na Terra. E isso é Eu penso, maravilhoso, né? eu A gente penso assim, né? Se alguém discordar, por favor, pode comentar aí, tá viu, gente? aberto A gente aqui. está a gente tá aqui num bate-papo
para a gente saber um pouco, né, a base disso tudo, para depois a gente praticar, ir para a prática, né? Primeiro a gente vai para a teoria, depois para a prática. E aí, quem Isso. quiser, tô vendo que tem gente fazendo comentário aqui, ó, a vida é um equilíbrio, a autocompaixão. E é isso, a gente tem vivido tempos muito difíceis e a gente vai buscando, como que fala? A gente vai buscando coisinhas para poder, técnicas, né? Para a gente poder ter uma vida melhor, conseguir esse amor próprio que é tão difícil. Não é fácil a gente se amar. Não é fácil a gente olhar pra gente e falar, uau, hoje eu me amo, ou amanhã vou me odiar, enfim. Então, tudo são técnicas. E a meditação é algo que a gente fazendo, a gente já começa com esse autocuidado, né? Já começa a olhar pra gente com carinho. E aqui também tem mais comentário. Ah, vamos meditar. Ah, tá, eu concordo, vamos meditar. Tá perguntando se pode ser deitada a meditação. É uma pergunta ou um É, comentário? Não sei. pode ser deitado, na posição que for. A gente vai fazer um pouquinho aqui para vocês entenderem. É importante que a respiração esteja livre. É importante que o seu ar você esteja conseguindo respirar tranquilamente, sem forçar nem nada. O risco, entre aspas, de meditar deitado é porque, como traz relaxamento, você vai acabar dormindo. O que também é ok. Se você consegue meditar deitado, medite deitado. Se dormir, ok, vai ter um sono provavelmente mais tranquilo. Mas se você puder se colocar numa posição sentada, mais livre, para você aproveitar de uma forma mais lúcida. A ideia é que a gente esteja desperto. A ideia é que você esteja naquele momento, mesmo que relaxado, você esteja consciente para você aproveitar melhor esse tempo em que você está. E você Sim, falou uma coisa importante, Amanda, porque assim, a meditação, os efeitos mais imediatos dela é relaxamento, mais tranquilidade, né? Como a ciência abraçou a meditação quando ela viu que a meditação melhora a qualidade do pensamento, diminui a aceleração cardíaca, ou seja, coloca a pessoa num estado mais tranquilo, diminui o estresse, melhora a imunidade. Então existem comprovações científicas em que esse estado de relaxamento ele melhora a saúde física e mental das pessoas. Aí a gente, com o tempo, você se aprofunda, você começa a ter esse sentimento de amor por você, esse sentimento de autoapreço por você, pela vida e por tudo que te cerca. Então é um processo sim, bonito. A gente só precisa começar. sim. Então, vou fazer uma sugestão aqui agora. Gente, o melhor é que eu resolvi fazer a live e não coloquei meu óculos, né? Então tem que chegar bem pertinho daqui. Eu não consigo ver as mensagens. Viu? Ó, Nayara comentou aqui. Saulo vai voltar. Ele deve ter apertado alguma coisa e saiu. Saulo, manda o convite de novo. Acho que ele foi ver os comentários e saiu da live. Nayara comentou aqui, depois de uma certa idade, nosso foco é ter paz interior. Estando bem por dentro, a vida flui melhor. Com certeza, organização é uma coisa boba, né? A gente fala que a organização começa no nosso ambiente. Por exemplo, o quarto. Quando nosso quarto está organizado, a nossa casa está limpa, está tudo organizado, tudo flui melhor, gente. É impressionante. Ele voltou aqui. Vai comentando. Ele tá voltando. Então, agora eu vou sugerir o seguinte. Voltou. Nayara comentou aqui, ó. Tenho síndrome do pensamento acelerado e luto com isso diariamente, um dia de cada vez. E ela também comentou que ao longo dos tempos, da idade da gente, a gente vai buscando paz interior. E eu comentei aqui que é engraçado, quando tudo tá organizado, a vida da gente vai fluindo de uma forma melhor. Por exemplo, eu era uma pessoa muito bagunceira. Quando eu passei a organizar meu quarto, organizar minhas coisas e ser mais organizada, as coisas começaram a fluir melhor. Essa limpeza, parece que a energia circula, né? Pela casa, circula por tudo. Aí eu tava vendo uma coisa interessante, eu vi, sabe aquele ator, a Sofia e o Sérgio
Malhantes. Malheiros, Eles Malheiros. eles estavam comentando, eu vi uma entrevista deles que eles estavam comentando que a casa deles foi um monge lá, uma pessoa, vai da crença deles, que fez um mapeamento energético na casa deles e explicou para eles direitinho onde eles colocavam cada coisa. Por exemplo, a força yang aqui tá mais assim. Aqui tá mais assim, então vocês vão poder colocar mais objeto desse lado e menos objeto desse lado. Então, assim, para quem acredita, é incrível, eu achei sensacional, não conhecia. E aí vem dessa organização. Antes de passar a palavra para você, a gente podia já fazer agora a prática e depois a gente comenta sobre ela, por conta do nosso tempo, pode ser? Pode ser. Tem alguma pergunta por aí que a gente possa Tem a responder questão que a antes? Nayara falou aqui do pensamento acelerado, síndrome Uhum. do pensamento acelerado. Eu costumo dizer o seguinte, é, o que Nayara está falando me fez lembrar de coisas minhas, assim, pessoais, de lutas pessoais minhas. Mas antes disso, eu queria comentar que você, Amanda, é uma pessoa, uma prova viva da evolução. Porque eu te conheço há muito tempo, a gente trabalha juntos há muito tempo, e assim, eu me lembro muito bem um dia numa reunião que você disse assim, ai, depois que inventaram esse negócio de energia, o mundo tá desse jeito, todo mundo inventa desculpa. E aí um dia você chegou e falou assim, eu estou ótima porque minha energia está ótima. Eu falei, mas não é você que dizia que não acreditava em energia? Então, quando você descobriu o grande Verdade. segredo do poder da energia, e tudo é energia, de fato, tudo é energia, um pensamento, uma atitude, uma palavra, ela gera ressonância na vida da gente, ela vai e cria retornos, né? A tal chamada lei do karma, né? Que a gente planta, colhe, etc, etc. As coisas começam a fazer sentido para a gente, né? Então, essa coisa que você está falando de organização, isso é respeito. Sabe, quando você organiza a sua casa, quando você limpa a sua casa, quando você se cuida, isso é respeito com a sua vida, com a sua existência, com as coisas que você tem. Quando você se blinda, quando você escolhe melhor o que fazer, o que falar, o que pensar, isso traz um retorno positivo. Sim. E a Nayara fala sobre o pensamento acelerado, e eu digo isso, que a meditação ela nos ajuda nesse processo, porque, por exemplo, eu tinha muito pensamento repetitivo. É aquele pensamento que fica o dia todo girando em torno daquela mesma coisa e você fica brigando com o pensamento, tentando limpar a sua mente, e aquilo gasta a sua energia toda. Né? E teve um dia que eu estava à noite já, eu tinha passado o dia tendo pensamento negativo, repetitivo, e eu lavando as vasilhas e eu parei. Eu já não estava suportando mais aquele tanto de pensamento negativo. Eu parei, sentei no sofá, olhei para o lado e disse: tá bom, o que você quer que eu faça? E cruzei os braços e digo: agora eu faço o que você quer. Eu estava sozinho, alguém poderia pensar que eu estava louco, mas eu estava conversando com a minha mente. Eu estava conversando com a minha mente, porque ela queria minha atenção de alguma maneira. Quando eu dei atenção para ela, o pensamento se foi. Quer dizer, quando eu parei de segurar e a gente tem uma tendência a querer controlar as coisas, quando eu soltei, perdeu o valor. Entende? É como se fosse uma criança birrenta. E teve um outro episódio em que eu estava de novo lavando a vasilha, só que de manhã, e eu já acordei com preocupações. Eu disse: veja bem, Saulo, você que está trazendo problema para você. Porque você acabou de acordar. Não aconteceu nada na vida ainda que gerou esse motivo. Sim. Não hoje. Então, a gente vai trabalhando. E de fato, Nayara, é um dia de cada vez. Sabe? É como eu brinco entre aspas, falando sério, com a depressão. Depressão é uma doença que tem vários níveis e ela aparentemente não tem cura no sentido de que se você cochilar um pouquinho, ela vem e te passa uma rasteirinha, né? Então, assim, às vezes a gente tem situações, a gente pode conversar sobre isso numa outra live de uma forma mais profunda, porque existem. Eu sou metido a criar técnicas comigo mesmo. Às vezes funciona com outras pessoas, às vezes não. Mas você quebrar alguns padrões repetitivos, nocivos, você ter esse poder de quebrar padrões na sua vida, padrões negativos, né? E nessa parceria com o universo, a gente tem poder para quebrar padrões. Mas isso é um papo para outro momento, né? Mas siga na Maravilha. luta, que é um dia de cada vez.
Exatamente. Então, para concluir aqui rapidinho, para a gente já ir para a prática, eu sou a prova viva sobre essa questão que você falou sobre controle. A gente não tem controle sobre nada, gente, nada na vida da gente. Eu sou uma pessoa que primeiro eu era muito desorganizada, depois eu comecei a me organizar e eu era controladora, porque palavra, né? A lei da atração. Eu era muito controladora e eu descobri. Aí o que que a vida fez? Querida. Fez assim comigo, ó. E aí foi onde que eu comecei a conectar mais com a minha energia, com essa questão desses assuntos mais místicos. E eu sou pisciana, né? Quem acredita em signos sabe que pisciano tem essa questão, essas questões com o universo. E, gente, é sério, quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, eu comecei a ficar assustada, porque é a mais pura verdade. É chocante quando a gente pratica. Então, os comentários aqui tá incrível, Ah, as pessoas estão agora eu consigo participando. ver. Consegue Agora eu ver? consigo ver os comentários bem legais aqui. Isso. Aí, se você quiser falar antes da gente ir pra É, prática. a Stephanie falou, é preciso viver e sair da bolha, né? A gente começa a furar nossas bolhas quando a gente se permite entrar nesse processo de se cuidar, né? De estudar a própria vida. A gente se torna estudante. Uma pessoa que medita, ela se torna um estudante. E Sim. eu sugiro, inclusive, que vocês tenham um caderno, lápis e caderno, caneta e caderno, como se fosse um diário em que vocês possam escrever sensações, pensamentos depois da prática, né? Estão falando aqui, quando eu falei do karma, né? Gálatas 6, plantio e colheita, quer dizer, vocês estão vendo que está tudo conectado, né? Pensamento de abundância, PNL, que é uma outra técnica. O Vinícius está falando Feng Shui, que é a harmonização da casa, né? Tem Sim. toda uma técnica tem outra técnica, neuroplasticidade, enfim. São muitas coisas a nosso favor. A gente só precisa aproveitar e se abrir com o coração aberto para isso. Exatamente. Vamos então para a prática? Tô ansiosa Podemos? aqui já. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar meu microfone, vou silenciar e vou só te seguir. Ou Tá, posso deixar o microfone ligado. não, tanto faz. Eu vou fazer uma prática a base é um pouco de atenção plena, a base da respiração, só para assim, para uniformizar. Eu sei que tem pessoas aqui na sala que já meditam, que já conhecem, né? Mas a meditação ela traz um processo de humildade, ou seja, a gente está sempre com a mente de principiante, ou seja, a gente está sempre com esse sentimento de aprender de novo, de aprender de novo, cada dia uma vida, cada dia uma oportunidade. Então eu vou fazer uma condução de uma meditação guiada para a gente, para uniformizar com aquele que está chegando agora, que ainda não meditou, tá? Ok, eu vou praticar aqui desse lado. Eu tô pedindo a minha assistente Alexa para colocar uma Eu musiquinha amo. de Enquanto você fundo. coloca a musiquinha, gente, meu celular caiu aqui no meio da live. Peço desculpa, mas é bom, né? Que é engraçado também. Um pouco, um pouco de diversão aqui. E você sabe que os imprevistos acontecem e quem medita aprende a lidar com as circunstâncias da vida de uma forma mais relaxada, ou Você seja, viu que eu tava super divirta-se. tranquilo. O celular caiu e eu só peguei e fiquei. Arrasei. Divirta-se com o processo. Bem, então vamos para uma prática rápida, simples, que é a prática de respirar. Simplesmente isso, tá? Amanda, se falhar algum áudio, alguma coisa, você me dá sinal, tá? É, eu não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo, mas o importante é vocês ouvirem a minha voz, tá? Eu convido vocês a se sentarem de uma forma confortável, quem tiver condições, tá? De se sentar. De preferência, quem ainda não medita, se sentar com os pés apoiados no chão, descruzem as pernas, a coluna ereta, mas não rígida,
para que a respiração seja natural. As mãos apoiadas sobre as pernas. Quem tem o hábito de meditar de olhos fechados, quem não tem, pode escolher se prefere os olhos fechados ou semi-abertos, né? O importante é se permitir, nesse momento, dar esse espaço de concentração, de atenção. Eu peço a vocês que respirem de uma forma natural, inspirando pelo nariz, puxando o ar pelo nariz e soltando, expirando pela boca. Simples assim, nesse primeiro momento, apenas para dizer ao corpo e à mente que vocês estão iniciando um processo de meditação. É importante tratar o pensamento com desapego e com gentileza. A ideia é que vocês possam acompanhar a mente de vocês, a atenção possa acompanhar o percurso do ar que entra e sai do corpo, inspirando e expirando conscientemente, ou seja, a minha mente está focada no simples ato de respirar. Não importa o pensamento que vier, a preocupação, o julgamento, a natureza do pensamento, se for bom ou não, não importa. Deixe passar como um filme, não prenda e volte a mente gentilmente, com gentileza, para o ato de inspirar e expirar. Percebam o corpo de vocês como está, sem fazer julgamento, apenas observe como estão sentadas, sentados. Mantendo a respiração, percebam pontos do corpo que tocam o chão, a cadeira. Percebam os pés, como estão. Percebam as pernas. A base da coluna. Subindo por toda a coluna. Percebam a posição das mãos. Percebam os braços, os ombros. Mantenham a respiração consciente, inspirando e expirando naturalmente. Percebam a posição da cabeça, do pescoço
e da face. Percebam pontos de desconforto no corpo. Se tiver algum ponto de desconforto, de dor, incômodo, envie pensamentos de relaxamento, de cura, de conforto para aquele ponto. Se precisar fazer algum ajuste, faça lentamente, conscientemente. Observem agora os sentimentos que vocês estão tendo, as emoções que vêm. Apenas observem sem julgamento, acolham todo e qualquer sentimento, emoção, acolha sem julgamento. E volte a atenção para o ato de respirar. Percebam a temperatura do ambiente em que vocês estão. Observem a temperatura do ambiente, a temperatura do corpo de cada um. Se está quente, frio, confortável. Mas não deixe isso tomar sua mente. Apenas um detalhe. Façamos mais 3 respirações, acompanhando o percurso do ar que entra e sai do meu corpo. Entra pelo nariz, circula o meu corpo, sai pela boca. Minha missão nesse momento é apenas respirar e observar. Convido vocês a perceberem os sons do ambiente em que vocês estão. Os sons próximos, distantes. Apenas percebam quantos sons acontecem ao mesmo tempo e quantos sons podem nos influenciar. Sons contínuos, sons que param. É a dinâmica da vida que foge ao nosso controle. Apenas observamos, mantendo o nosso fluxo de ar e a nossa atenção interna, que é o que nós conseguimos controlar, trabalhar. O restante, de forma desapegada, deixamos acontecer. Por fim, para concluir nossa prática, eu convido cada um, cada uma, a um gesto de autogentileza, de autocuidado, de ouvir o seu coração. É um som interno, sutil e bonito. É o que nos mantém vivos, vivas. É o que pulsa a todo tempo. É o símbolo do amor, é o símbolo da emoção. E que trabalha incansavelmente para que nós possamos nos manter vivas e vivos na matéria.
Façamos 3 respirações finais conscientes, como vocês aprenderam. Mas agora, ouvindo o coração, acolhendo todos os sentimentos que brotarem dele, e mais do que isso, que essa respiração seja repleta de gratidão, uma gratidão real, uma gratidão consciente. Pode ser que nesse momento você não acredite nisso, pode ser que neste momento você não queira pensar sobre isso, não tem problema. O importante é o empenho, o importante é a intenção de que algo novo surja, de que uma semente nova na vida de cada um seja plantada. Então, com muita gratidão e afeto por mim, por cada um de vocês, uma gratidão imensa ao universo, à vida, à existência, pela oportunidade de experimentar a vida, pela oportunidade de caminhar, de olhar, de ouvir, de falar, de sentir, de conviver, de ser desafiado, desafiado, de vencer, de não vencer, de acertar, de não acertar, mas de caminhar. Que possa abrir esse caminho de afeto, que possamos caminhar com o coração aberto para nós mesmos, para novas possibilidades de vida, de enxergar a vida e de vivê-la, vivenciá-la. Nesse processo de autoconhecimento, de autorrespeito, nos tornando pessoas que se conhecem e que são capazes de doar ao próximo esse sentimento de que é possível ver a vida de uma outra forma. No tempo de cada um, cada uma, podemos abrir os olhos e voltar ao nosso espaço físico de convivência virtual, mais físico, e dizer o quanto é bom não estar sozinho, como é bom estar com outros seres incríveis. Tudo bem aí? Respirar, voltar. Nossa, maravilhoso. Eu já tinha. Você viu a minha caneca de girassol em Ai, homenagem a ai, vocês? girassol, gente. Saulo é um girassol, gente. Não é muito meu amigo, não, mas ele é um girassol. Somos todos, estamos juntos. Quem quiser comentar alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Pode comentar. Sim. Mas eu quero fazer um comentário particular meu, Amanda. Hoje aconteceu alguns fatos que eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada comigo mesma. Comigo mesma. E aí eu peguei e estava muito ansiosa, mais agitada, e minha cabeça começou a coçar. Eu tenho psoríase, que é emocional, eu comecei a coçar. E aqui agora eu consegui relaxar e colocar para fora e respirar e voltar a atenção, a calma. Então, assim, gratidão, porque foi uma live para vocês, mas eu acho que para mim foi maravilhosa. Provavelmente ela vai cair aqui, porque tem 24 segundos, mas aí você quer que eu retorne só pra gente finalizar? Fica a seu critério. Eu já posso Não. agradecer. Eu Pode espero que. agradecer, então, tem 15 segundos aí. Quem quiser pode mandar mensagem Ah, aqui na Abrap que a gente encaminha pro tá. Saulo. Eu quero agradecer muito. Essa live foi para mim, tá? 4, Eu 3. feliz de ver